Retomando, pessoal. Então, a gente tinha ficado com a boneca costurada, faltava encher. Então, para adiantar o processo, eu utilizei o enchimento acrílico, esse aqui, ó. Deixa eu tirar a boneca só um pouco para que vocês vejam. Esse aqui é 100% siliconado, bem macio e comprei como anti-alérgico, tá? Então, eu tô usando esse enchimento aqui para encher essa bonequinha. Quando eu faço peças que vão para crianças, eu gosto de colocar esse enchimento. Ele é mais fofo pelo fato de ter comprado como anti-alérgico. Eu não sei se realmente ele é. Eu sou alérgica e manuseando ele eu não tive nenhum problema, não. Respiratório, pelo menos, não. Então, é esse enchimento que eu tô usando, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? A perninha vai ficar com uma abertura aqui, ó. Nessa lateral. Eu utilizei uma pinça, que eu costumo usar esse instrumento para encher, mas você pode usar um enchedor de bonecas ou um rachio que você tiver. Então, começa enchendo bem essa parte do pezinho aqui. Então, você vai introduzir o enchimento por aqui e empurrar lá pro pé, tá? Então, enche bem essa parte aqui. Deixa essa parte, ó, bem cheinha da perna. E aqui em cima, você vai diminuindo a quantidade de enchimento para ficar assim, ó. Bem molinha, tá vendo? Pouco enchimento aqui e aqui embaixo, bem mais cheinho. Pra ela ficar com o pezinho bem firminho, bem durinho. Aí eu fiz o quê? Amarrei a fita, como se fosse uma sapatilha de bailarina, não deixei um laço muito comprido. Caso você queira fazer esse tipo de amarração e quiser que fique um laço, se for para uma criança maiorzinha, por exemplo, que não vai ter problema dela tirar o laço e se machucar, se ferir, enrolar no pescoço, sei lá, qualquer coisa desse tipo, aí você corta a fita um pouco maior. Essa tem 25 centímetros para cada pé. Então, foi meio metro de fita. Aí aqui enchi a perninha, as duas perninhas. Essa aqui eu já fechei com ponto invisível. Depois é só fechar aqui a lateral com ponto invisível. Enchi o bracinho também, o bracinho já tá todo cheio. Ó, também bem firme, onde é a mãozinha. E aqui, aonde chega perto do ombro, mais murchinho, pouco enchimento, para que ela possa articular tanto o braço quanto as pernas. A gente deixa com pouco enchimento perto do corpo. É a mesma coisa, o bracinho tem abertura aqui embaixo. É por aqui que você começa a introduzir o enchimento, usa o teu instrumento que você tiver para encher, empurra bem aqui, então vai ficar bem cheio nessa parte e menos cheio aqui, perto do ombro. Feito isso, também depois você fecha com ponto invisível aqui. Depois eu dou início explicando como faz ponto invisível, se tiver algum principiante, alguma pessoa iniciante em bonecaria aí, para ver como é que a gente fecha, tá? Depois você vai lá pro corpinho. Enche bem a cabeça. O corpinho é por aqui por trás que a gente coloca o enchimento. Olha, aqui, tá? Então, primeiro enche bem a cabeça, foi o que eu fiz, eu já adiantei o processo, porque a parte de enchimento é uma parte que todo mundo, eu acredito que já saiba fazer. E é demorada, é um processo demorado. Então, eu já fiz primeiro. E eu quero deixar acentuado aqui a questão do porquê que eu não gosto de riscar os rostos das bonecas antes de encher. Olha o que aconteceu, deixa eu tirar aqui só para que vocês possam ver. Olha, eu risquei. Se vocês estão acompanhando desde o começo, vocês vão ver que esse rosto já estava riscado no tecido quando ele estava plano. Quando estava na superfície plana, eu já risquei os olhos. O que acontece quando a gente enche? Distorce o tecido. Então, olha bem, eu pus aqui, ó, dividindo no meio a linha da face só, que é daqui até o queixo. Olha, daqui até o queixo tem 10 centímetros. Meio, 5 centímetros. Então, eu vim aqui e coloquei um alfinete na linha do centro do olho. Estendi um outro alfinete aqui e pus a linha aqui no 5, alinhei o alfinete no 5 e estendi o outro alfinete para cá. Então, eu dividi a face ao meio para ver o posicionamento dos olhos. Pode dividir aqui também, ó. Querendo, também pode dividir para encontrar o centro do rosto. Tem 12 centímetros de largura, ó. Então, o centro é aqui onde está o alfinete na linha do 6, aqui. Nossa, chovendo finalmente, mas... Desculpem, fazendo um pouquinho de barulho, mas a gente está precisando de chuva aqui na região.
Posicionei o alfinete bem no centro aqui. Isso é caso você vai fazer nariz e boca na boneca. Você vai precisar dessa linha do centro. Então, primeira coisa que a gente faz. Terminou de encher, vem com essa agulha aqui, ó. Que é a agulha de boneca. Uma agulha bem comprida. Aí você vai acomodando o enchimento, por exemplo. Ó, se você vê que ficou uma celulite, um carocinho, vem com essa agulha e vai acomodando o enchimento lá dentro da boneca, tá? Vai acomodando esse enchimento. Você coloca a agulha e puxa para onde você precisa que o enchimento vá. Essa é uma maneira eficaz de modelagem e evita que a sua boneca fique com celulites, porque você vai tirar essa celulite com a agulha. Precisa ser uma agulha longa, que seja firme e não muito fina, mas também que não fure o tecido para deixar a marca do furo da agulha. Então eu uso essa agulha, que é uma agulha para fazer boneca, que ela é ótima para modelagem. Tanto a modelagem na parte externa, se eu precisar fazer bochecha, alguma coisa em uma face que eu queira modelar, quanto para arrumar o enchimento dentro do corpo da boneca. Então, você faz isso em todo o corpo, nas perninhas, onde você vê que ficou celulite, você acomoda direito o enchimento, procura sempre acomodar esse enchimento, levando para onde você quer, para o espaço que está vazio. Você põe a agulha e puxa o enchimento para onde você quer, tá vendo? Ela vai trazer o enchimento para a região que você queira. Então, esse é o primeiro passo depois que encheu. Fiz isso na cabeça também. Acomodei todo o enchimento para que ficasse principalmente essa região da face com enchimento bem homogêneo. Então, se a gente olhar a boneca assim, ó, ela vai estar com essa parte bem arredondada. Não vai ficar nenhum ponto diferente no rosto da boneca. Então, a gente observa em todos os ângulos para ver se a cabeça está bem arredondadinha e vai usando a agulha e puxando esse enchimento, acomodando o enchimento aqui no rosto da boneca para evitar que ela fique com ruga, né, ou fique com marcações. Depois que você fez isso, vamos arrumar esse olho. A gente vai encher esse corpo ainda, mas eu já vou arrumar o olho aqui com vocês, para que vocês vejam como é feito. Então, observa que aqui, olha, esta linha aqui dos olhos tá um pouco abaixo, ele não tá bem no centro do rosto, ele tá para cima do centro do rosto. Então, tá pegando da linha vermelha, que eu estiquei uma linha de costura aqui, para poder alinhar e não fazer nenhum traço no rosto da boneca com a caneta fantasminha. Passei uma linha de costura, enrosquei aqui, ó. Isso é fácil ser feito. Só vou mostrar para quem ainda não assistiu nenhum vídeo no canal, tem vídeo ensinando como fazer para riscar o rosto. Então, o que a gente faz? Pega uma linha de costura, depois colocou os pontos aqui, que alinhou direitinho os alfinetes. Vai pegar uma linha de costura, pode ser uma linha clé, uma linha que você tiver que não seja muito grossa. Vem no primeiro alfinete, passa por cima aqui, ó. Enrola e aperta essa linha para fixar no rosto. Passa por cima do outro, por cima do último. Enrola, fixa. É só para não ficar solta, eu vou prender essa linha aqui, ó, tá? Pronto, aí aqui eu já tenho uma linha de direção, de posicionamento de olho. Eu faço um círculo no acetato. O acetato é aquela transparência, popular transparência, tá? Olha. Aqui tem 12 milímetros. Eu peguei o circulógrafo e fiz um círculo, porque é mais fácil de riscar quando o rostinho está cheio. É mais fácil você ter o gabarito assim, feito num acetato ou num pedacinho de papel mais firme. Aí eu venho, deixa eu posicionar primeiro, porque aqui eu já tinha colocado o alfinete. Deixa eu guardar meu alfinete, porque eu perco o alfinete, que é uma beleza. Olha, esse olho, o centro do olho é aqui, né? Posicionamento, vamos pegar a fita métrica. Do centro para esse olho, o olho que está correto, deu 2 centímetros. Essa foi a marca que eu fiz para traçar os olhos. 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro. Então, esse está na posição certa. Ele está aqui, ó, na linha dos 2 centímetros. Só que ele está muito baixo com relação ao outro. Basta botar a fita métrica aqui, ó, bem retinha. Olha, o tanto que esse olho desceu. Depois que encheu. Desceu bastante, quase meio centímetro. Então, é isso que eu vou ter que jogar para cima aqui.
Então, eu pego o meu acetato, venho aqui eu já tinha marcado onde fica o centro dos olhos, e eu ponho como referência esse meio centímetro para baixo aqui. E deixo ele posicionado na linha que marca os 2 centímetros de distância do centro para o olho. Então, é essa posição aqui que eu quero colocar os olhos. Esses 4 pontinhos é só para que a gente coloque o olho no prumo, tá? Então, coloco o alfinete e risca. Esqueci a caneta fantasminha. Deixa eu riscar com lápis, porque eu vou pintar o olho. Eu vou usar tinta. Ainda que ele gire, não tem problema, porque ele é circular. Se fosse um olho que tivesse um outro formato, não poderia girar. E você põe 2 alfinetes, tá? Fixar bem esse olho. E é bom que seja com o lápis. Esse lápis é HB, tá? Não é um lápis muito escuro, não. É o HB esse aqui. Ele é mais fraquinho. É bom para ficar diferente da linha que eu fiz com a caneta fantasminha. Então, aqui, ó, risquei o olho. Olha lá. Ele já subiu e ficou na posição correta em relação ao outro olho. Só pegar a fita qualquer ou uma linha e ver aqui se eles estão alinhados, estão na mesma direção. Estão, ó. Eu só passei a fita aqui, ó, por cima desse olho e estiquei, dando a mesma distância com relação à linha horizontal que divide a face ao meio. Então, tem a mesma distância e vi que os dois estão na mesma altura agora. Agora, tudo bem. É só tirar essa segunda marca aqui. É só usar um ferrinho quente ou o secador de cabelos para tirar. Eu vou tirar a marca e já volto. Pronto, de volta, pessoal. Ficou só um resíduozinho aqui, mas depois vai sair. Agora eu pego a caneta fantasminha, de preferência de uma outra cor, para que isso não vire bagunça, e venho e traço uma linha aqui. A respeito dessas canetas, dessas cargas de caneta fantasminha, eu já falei em outro vídeo, muito cuidado com elas, porque a tendência de manchar é grande. Já tive problema com carga de caneta fantasminha, de depois não sair com calor. Então, só trace se você tiver certeza que ela vai sair com calor, tá? Se não for sair com calor, se for uma caneta escura, uma superfície clara, que é o caso aqui, uma pele mais clara, certifique-se de que essa carga, essa caneta aqui vai sair depois. Então, primeiro você vai testar num pedacinho de tecido, no tom da pele que você está usando, ou no tom claro que você está usando para riscar. Risca, espera um pouquinho, vai lá e passa secador de cabelos ou ferro de passar. Se o traço sumir, tudo bem, você pode usar direto na boneca. Se não sumir, vai dar trabalho. Tem que usar acetona, várias demãos de acetona para tirar. Eu expliquei isso no vídeo que eu traço o olho da naninha, que eu traço a naninha, tá? O rostinho da naninha. Vocês vão ver, inclusive, a maneira de retirar essa caneta depois. Porque eu não testei, porque eu tinha comprado essa carga no mesmo lote que eu tinha comprado outras cargas. Foi um lote de 6 cargas. E testei a primeira, não teve problema. Então, eu usei sem medo. Só que aí deu problema nessa aqui. Eu tô riscando o olho com ela, porque eu vou pintar o olho de preto. Então, vai esconder isso aqui. Tá? Mas caso eu não tivesse certeza, eu ia riscar com outra caneta, que é a minha carga vermelha, e acabou. Então, tô usando essa daqui para riscos permanentes, na verdade. Ela não desaparece. Então, já deixei o olhinho pronto. Só queria mostrar para vocês como a gente faz para corrigir e evitar riscar antes, porque dá esse defeito sim quando a gente enche a cabeça ou enche qualquer parte do corpo que você precise que fique a marca. Então agora o que a gente vai fazer? Depois de enchido os braços e as pernas, você vai fechar com um ponto invisível. Então o que é o ponto invisível? Estou aqui com uma linha de costura, linha de cone, fio duplo na cor branca, nozinho na ponta, agulha de costura à mão. Então, vamos começar aqui no bracinho, que ele é uma cor um pouquinho diferente do branco da perna. Introduz o nó lá dentro do seu trabalho. Sai com a agulha bem na beiradinha aqui, ó.
Aí você vem. Se você saiu com a agulha aqui, você vai passar uma linha paralela na linha de baixo que você quer fechar, da abertura. Saio. Não dá uma distância muito longa, não. E vou paralelo aqui, ó, lá em cima. Então, vem aqui em cima. Corro a agulha lá dentro e venho com uma linha paralela aqui embaixo, daqui para cá. Então, esse é o ponto conhecido e famoso que a gente usa, que é o ponto invisível para fechar aberturas, para juntar partes, ó. Por quê? Na hora que você puxar isso aqui, ó, o ponto some. Então, você vai fazer isso para fechar toda essa extensão do braço, toda essa extensão da perna, e aí a gente passa para encher o corpinho. Eu vou pausar o vídeo um pouco, já a gente volta. Aqui, pessoal, fechei já o bracinho. Aqui, ó, tá fechado. E fechei agora a perninha. Então, aqui, ó, terminei minha costura. Eu preciso arrematar essa costura. Então, é só colocar a linha aqui na linha da costura que você fez. A agulha na linha da costura, desculpa. Esse tecido é um pouco mais encorpado que um... Eu não sei o nome desse tecido, porque eu peguei um retalho. E ele oferece um pouco de resistência à agulha. Essa agulha é um pouquinho mais grossa. Então, olha, você introduz a linha, passa a agulha por dentro 2 ou 3 vezes, suficiente para fazer um nó. Puxa. Arrematei essa linha, agora é só colocar dentro do corpo da boneca, puxar o fio e cortar em qualquer parte, tá? Qualquer lugar aí, tira o excesso de linha. Ui, desculpa, pessoal. Bati sem querer. Deixa eu voltar onde estava. Nossa, que desastre. Pronto, peraí. Vou só arrumar o celular e já volto. Desculpa, pessoal. Desculpa o tom. Pronto. Eu sou uma maravilha com esses tripés. Bem, aí fechado aqui, fechado os bracinhos, né? Já suponhamos que você vai partir para a cabeça, você já enche toda a cabeça. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui, porque agora a gente não precisa mais deles. Pronto. Então, agora eu vou encher o corpinho. Eu vou começar com vocês e vou depois fazer esse enchimento, porque demora. Quem trabalha com enchimento sabe que demora. Você pode pegar o enchimento e encher com a própria mão agora, porque o corpo, ele tem uma abertura um pouquinho maior. Tô sentindo um alfinete aqui dentro. Bom, quando eu trabalho com enchimento, eu tiro o alfineteiro. Deixa eu tirar o alfineteiro, porque é terrível para esses alfinetes entrarem no meio do enchimento e, de repente, você já imaginou mandar isso para uma criança com um alfinete, uma agulha dentro? Deus me livre, não gosto nem de pensar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se não ficou nada, não. Não ficou. Sem contar que a gente não manuseia e se machuca, né? Quem nunca? Então, vem aqui, eu uso a mão mesmo. No caso da cabeça, eu usei a pinça para encher, tá? Caso você queira introduzir com o enchedor de bonecas ou com uma pinça, com o que você tem aí, você pode encher. Então, você começa estruturando bem essa parte de pescoço aqui, deixando bem estruturada essa parte de pescoço, bem durinha, para a boneca não ficar com a cabeça muito mole. Tá, e colocando o enchimento. Eu não peso, pessoal, o enchimento, porque depende de cada um. Às vezes vai mais enchimento, às vezes vai menos enchimento. Às vezes você não costura na mesma linha que eu costurei o corpo, a tua boneca vai ficar um pouco maior ou um pouco menor. Vai dar diferença no peso. Então, aqui, ó, você vai enchendo todo esse corpinho e deixando o corpinho bem firme. Eu vou fazer isso e volto com vocês. Já eu volto. Voltando aqui, pessoal. Já enchi o corpo da boneca. Fechei com ponto invisível a abertura. Observa que o corpo tá bem firminho, tá bem cheinho, mas não tá duro, ela tá macia. Apesar de estar bem firminho, ela tá macia. A cabeça tá um pouco mais dura, mais firme, ó. Tá vendo? Ela tá mais firme a cabeça. A gente precisa que essa cabeça fique firme mesmo. E aqui eu já adiantei colocando a chiquinha dela com lã. Então, como é que a gente faz isso aqui? Você vai pegar uma cartela de papelão ou o gabarito que você tenha para fazer cabelo
eu usei uma altura de 22 centímetros. Então, deixa eu tirar só um pouquinho para mostrar. Essa cor aqui, a gente chama de rosa chiclete, né? Ela é conhecida como rosa chiclete. Mas eu tô usando a lã molê. O tex dela é 500. O tex dessa lã é 500. A cor 3182. É uma lã comum, é uma lã que você encontra com facilidade. E a tonalidade também, ela tem uma gama grande de tonalidades. Caso você esteja usando uma lã que tem um tex maior, você pode dar menos voltas. Eu dei 30 voltas numa cartela de 22 centímetros, uma cartela de papelão de 22 centímetros. Então, ela ficou com 44 centímetros aberta. Eu dei 30 voltas porque eu achei que era o suficiente para a cabecinha dessa boneca, que eu não queria muito volume de cabelo. Mas se você quiser um cabelo mais comprido, faz uma cartela maior, dá mais voltas se você quiser mais volume. Então, onde que a gente vai prender esse chumacinho de cabelo? Então, eu dei as 30 voltas, amarrei no meio. Então, ficou isso aqui, tá? A gente vai prender esse chumacinho bem aqui, ó, onde tem essa costura que a gente fez a pence aqui. Eu expliquei para vocês, quando eu comecei a montar a boneca, que tinha uma outra maneira de prender esse cabelo. Qual é essa maneira? Você vem com o abridor de casas, abre essa pence e introduz este cabelo lá dentro. Depois você volta costurando a pence. Isso pode ser feito, inclusive, antes de você montar a boneca, já deixando essa parte pronta, feita na máquina. O que acontece? Eu não consegui passar uma costura antes na máquina, porque ela não conseguiu fechar tanto tecido. Porque aqui tem 2 camadas de feltro, né? Porque é deste lado e desse lado. E 2 camadas de tecido, que é essa parte do tecido pele. Então, a máquina não conseguiu fechar. Então, eu resolvi fechar a pence da cabecinha, da parte de trás, e fazer essa costura depois. Porque fica, olha, bem firme. Porque você vai usar a linha de pesponto. Então, ela vai ficar firme. Então, para que vai servir a pence? Para a direção, né? Para a gente tomar uma direção de posicionamento dessa chiquinha aqui. Olha, tá bem costurada, bem firme, bem amarrada. Depois vai um laço de fita aqui para poder fazer o acabamento. Então, o que a gente faz? Vem com linha de pesponto, uma linha firme, tá? Uma linha bem forte. Eu não uso linha de pipa, porque eu acho que essa linha aqui é mais sedosa. E para trabalhar com essa parte aqui do feltro, eu vou trabalhar com feltro, pegar a parte de cabeça e enchimento, eu acho que ela passa mais fácil, ela corre mais rápido aqui sem romper o fio do feltro. Porque o feltro não é tecido, né? O feltro é um tecido, fibra compactada. Então, a gente tem que ter cuidado quando trabalha com feltro também. O que a gente faz? Vem aqui, posiciona. Primeiro, né? Olha, eu não coloquei nó. Eu passei 2 fios, fio duplo, numa agulha maior de bordar. Só que ela não tem a ponta robusta. A ponta dela é fina, porque tem que entrar no tecido. Que ela é mais confortável para a gente trabalhar com essa linha aqui, porque o fio tá duplo. Então, fio duplo, passei fio duplo num comprimento de uns 50 centímetros, mais ou menos. Não dei nó na ponta, porque eu vou esconder isso aqui. Então, olha, veja a distância que você tomou da parte da frente para começar a prender o cabelo. Deu mais ou menos 1,5 centímetro, 2. Vamos ver isso aqui, ó. 2 centímetros. Então, eu venho aqui, 2 centímetros, é quase no final da prega. Introduzo a minha linha dentro lá da cabeça e saio aqui do outro lado. Olha, deixa isso correr, porque você não vai ver nó. Esconde a linha lá dentro da cabeça. Aí passa com a agulha perto da onde você saiu com a linha e sai aqui na linha da prega. Agora, você vai fazer um nozinho aqui nessa alcinha que ficou. Passando a agulha por dentro dessa argola. Ó, você forma um nozinho
e trava a toalhinha aqui. Agora sim dá pra você costurar esse cabelo. Vai lá, coloca a parte da amarração. Deixa eu virar a boneca que fica mais fácil pra vocês verem. Ó, coloca a amarração, dá uma volta pra você poder prender isso aqui primeiro. Vai lá na cabecinha. Olha, a gente tem um pouquinho de dificuldade de passar a agulha, porque tem bastante tecido aqui. Então, por isso que eu falei que é difícil da gente embutir essa lã. Caso você queira embutir, você vai ter um pouquinho de trabalho. Não é impossível, mas é difícil. Ó, alcei esse cabelo. Tá firme aqui. Agora, eu vou fazer mais uma alcinha. Passa a linha, sai bem perto da linha do cabelo. Segura essa alça, não deixa ela descer toda. Passa a tua agulha por dentro dela. 1, 2 vezes. Isso aqui vai dar um nozinho. Agora sim, você solta e puxa. Olha, ela já ficou bem firme, presa à cabeça. Só que isso ainda não é o suficiente. Então, a gente vai introduzir a agulha nesse chumacinho de lã. Vai passar de um lado para o outro. Deixa eu segurar aqui para não enroscar, porque às vezes enrosca na lã. Prender bem ela aqui do lado. Ó, você vai passar de um lado, do outro lado você volta, ó. Volta por dentro desse chumaço. Não pega mais a cabeça, não. É só a lã. Porque assim você vai costurando esses fios entre si. E evita que qualquer puxão um pouquinho mais forte arranque a lã da cabeça da boneca, arranque o penteado. Aqui eu tô costurando os fios desse tufinho. Olha, vai e vem. Você costura e evita que as lãs, os fios se soltem, porque você vai para mão de criança, criança tem um pouquinho mais de vitalidade, né? Volta lá para baixo. Me certifico de que isso tudo tá preso. Tá bem preso. Beleza, agora a gente passa por baixo aqui, ó, onde a linha saiu, e vai lá do outro lado. Pronto. Agora a gente segura o tufinho. Deixa eu virar a boneca, contrário, coitada da boneca. Sofre na mão da gente, ó. Vira esse tufinho. Passa a agulha por dentro. Fica uma argolinha aqui, ó, tá vendo? Passei por trás ali do tufinho, eu vou passar a agulha por dentro. 1, 2 vezes por dentro dessa argola e puxo. Isso vai fazer com que dê um nó aqui pro lado de fora, ó, do tufinho. Tá bem amarrado, mas ainda assim eu passo novamente a agulha aqui por trás desse tufinho. Seguro aqui pra ficar essa argolinha. Passo 1, 2, 3 vezes. Vou fazer um nó cego aqui. 3 vezes. Puxo. Você puxa de um lado e puxa pro outro. Assim você trava esse nó. Introduz a agulha bem perto da onde você fez o nó e sai em qualquer ponto da cabeça. Pronto. Você vai ter o cabelo bem amarrado, olha, tá vendo? Bem firme, bem preso à cabeça. Então, caso você queira embutir, tudo bem, você pode embutir esse cabelo, mas fazendo bem amarradinho, não tem necessidade. Deixa eu virar a boneca assim, que fica mais fácil de eu trabalhar, pessoal. Olha, então aqui você vai ter uma Maria Chiquinha, que a gente chama popularmente de Maria Chiquinha. Poderia ter usado a lã no tom do feltro que eu tô trabalhando, mas eu não encontrei a lã nesse tom. Encontrei um tom um pouquinho mais escuro. Para criança, é interessante o colorido. E como eu tinha dito no início desse projeto, esta boneca, esse projeto de boneca, essa estrutura de boneca serve para fazer boneca e boneco. Quando você vai fazer meninos, aí você, lógico, né, não vai fazer esse tufinho aqui, né? Aí você pode deixar só mesmo no feltro, então você utiliza a cor
do feltro no tom que você achar melhor, apropriado, no tom que o cliente escolher. E faz o cabelinho igual a gente fez até aqui. Caso de menina, você pode fazer penteados diferentes. Eu resolvi fazer a chiquinha colocando ali em cima. Mas você pode fazer, por exemplo, terminando aqui, ó, o cabelo dela, deixando a chiquinha aqui para baixo, trançar isso aí. Pode fazer um rabo de cavalo. Então você vem e coloca aqui atrás, ó. Coloca aqui atrás, uma chiquinha um pouquinho mais volumosa, vira um rabinho de cavalo. Enfim, aí o penteado fica a seu critério. Eu resolvi fazer a Maria Chiquinha, porque aqui a criança pode brincar, a criança pode trançar, né? Ou a mãe pode brincar com a criança, o pai, enfim. Então, você pode fazer menino e menina. Aí a padronagem do menino, você muda aqui, né? A parte do corpinho, você muda, usa a padronagem que você quiser. Quando você vier para as perninhas, você pode usar perninha no tom que você está trabalhando, tanto a roupa quanto a pele. Aí, no caso, se você trabalhar no tom de roupa, vai parecer que ele está de calça comprida. Se você trabalhar no tom de pele, depois você vai fazer uma bermudinha para vestir no bonequinho. Porque ela tem guarda-roupa ainda. Ela tem uma sainha, tem a bermudinha e tem um vestidinho. E a gente vai fazer isso. E para o menino, na hora do pezinho, o que a gente faz? A gente corta 4 vezes essa parte de trás aqui do pezinho, espelhando 2 vezes, tá? Uma vez para cada perna, 2 vezes para cada perna, frente e as costas, 2 vezes para outra perna, frente e costas. Por quê? Ele vai ficar com o sapatinho fechadinho. Aí você pode depois fazer uma imitação de... Passa o cordão, um cordãozinho ou uma fita mesmo, se você quiser, imitando o passamento de um cadarço no tênis. Fica muito bonitinho. Fica bem bonitinho, bem interessante. Se você for fazer um menininho. Então, você faz isso. Você utiliza a parte que a gente usa para trás do sapatinho, você vai usar para frente também, se for menino. Pode usar para menina também, fica bonitinho. É que eu acho que esse formato é bem delicado. E as pessoas gostam bastante desse formato aqui. Vamos passar agora para a parte de pintura de olho. Antes disso, eu vou medir a boneca para ver o tamanho que ela ficou. Ela fica uma boneca tamanho razoável, bom da criança brincar. Se eu pegar aqui, ó, da parte da costura do topo da cabeça até embaixo, finalzinho do pé, ela fica com 50 centímetros. É uma boneca de 50 centímetros. Se eu pegar da linha de visão, que é a linha que a gente tem de frente, divisão da boneca, aqui, ó, bem aqui. Ela vai ficar com 46 centímetros. Então, é uma boneca grandinha. Tamanho bom da criança brincar, manusear. E ela fica bem firme, esse tipo de trabalho fica bem firme, fica bem estruturada, não tem perigo da criança desmontar a boneca, por ser uma ragdoll, uma boneca de pano. Então, agora a gente vai pintar o olhinho e as bochechas. Essa proposta aqui, eu estou seguindo uma linha que tem agora, que a gente vê muito, que as pessoas só pintam os olhos da boneca. Não fazem boca, não fazem nariz, não fazem nada. Só pintam os olhinhos e as bochechas. É uma tendência que veio para ficar. Então, eu resolvi fazer uma boneca assim, uma ragdoll bem simples, porque ela tem boa saída, as pessoas gostam. Então, a gente vai para as tintas agora. Então, vamos lá os materiais da pintura. Nós vamos precisar de pincéis já trabalhados, como se fossem língua de gatos. Esse daqui é Cerda, número 8, referência 815 da Tigre. Tem vídeo no canal explicando como eu trabalho o pincel para deixar ele parecido com um língua de gato. Você vai usar o número 8, o número 2 e um pincel filete, que é esse pincelzinho mais fininho para fazer traçados. Você pode usar o pincel que você está acostumado a trabalhar, ok? Eu trabalho com esse. Vai trabalhar com tinta para tecido. Aqui eu tenho tom, deixa eu aproximar, tom amarelo pele ou amarelo pêssego, papaya, pode ser o rosé também, branco e preto. Um tecido
que seja absorvente para a limpeza do pincel. Eu ponho numa bandejinha e coloco aqui, olha, pessoal, quem já me acompanha já sabe. Aqui é um lenço umedecido, eu coloco umas gotinhas de água e coloco a tinta aqui, porque isso permite com que a tinta fique mais tempo úmida. E como aqui tá muito quente, se a gente deixar o potinho aberto, ele vai criar película tanto na tampa quanto no pote. Então, isso evita que você crie película na sua tinta, tá? Eu trabalho na bandejinha assim. E a tampa dessa bandejinha, que é isso aqui, que é uma tampinha de acetato, eu utilizo para fazer a misturinha, para a gente chegar no tom da bochecha que a gente quer, ou fazer qualquer mistura. E já coloco na pele da boneca para a gente ver como fica, se fica claro ou fica escuro. Um recipiente com água limpa, eu coloco umas gotas de detergente para facilitar a limpeza dos pincéis. Então, o material é esse. O básico é esse. Vamos preparar com o pincel número 8 um pouquinho de tinta para fazer a bochecha da boneca. Então, eu pego ela na minha outra bandeja, pego o amarelo pele, um pouquinho do papaya e misturo os tons. Eu quero um rosa mais clarinho para a bochecha. O que a gente faz? Vem aqui no rosto da boneca e coloca esse tom. Tá um tom delicado, próximo da pele da boneca. E caso eu queira escurecer, eu vou fazendo tom sobre tom. Vou lá no meu tecido, tiro o excesso, deixo o pincel seco. Então, você vai batendo, girando esse pincel. E vem aqui, ó, na direção da bochecha mais para baixo, tá? É aqui onde a bochecha faz sombra nela mesma. Então, a gente começa escurecendo aqui a parte de baixo da bochecha. Pode usar um pituá também. Tem gente que gosta muito do pituá. Eu uso de vez em quando o pituá. É que eu já tô tão acostumada a trabalhar com esses pincéis que eu acabo sempre pegando os primeiros. Então, ó, eu venho, escureço aqui embaixo primeiro. Depois eu vou levando a tinta para cima. Faço a mesma coisa com o outro lado. Vou lá no paninho, tiro o excesso. Pincel seco. Matizo primeiro aqui embaixo da bochecha. Depois eu vou levando para cima. Eu consegui um tom bem suave para a pele. Com um tom bem suave, um matiz bem suave. Deixa eu tirar isso aqui antes que eu suje o cabelo da boneca. Caso você queira escurecer, vai lá no papaya, vai no tecido, tira o excesso e vem com o papaya por cima desse tom que você já usou de base, pincel seco, só um pouquinho e escurece embaixo aqui. Vai lá no tecido novamente, do outro lado a mesma coisa. Eu só tô lambendo o tecido, gente, eu não tô esfregando o pincel. Tô fazendo bem delicadamente, para que isso não fique muito matizado. É interessante para criança um tom um pouquinho mais escuro, mas não tanto. Agora eu venho com esse resíduo que ficou no pincel, matizo um pouquinho aqui a região acima do olho, para dar uma ideia de pálpebra. Só ideia mesmo. Só o resíduozinho do pincel você consegue já matizar o tecido. Então, pouca tinta, sempre trabalha com pouca tinta que é mais seguro. E entre os olhos, esfrega um pouquinho esse resíduo que sobrou do pincel, bem pouquinho. Só para dar um pouquinho mais de corada nessa boneca. Tá feito isso, agora a gente vai passar para a pintura do olho. Vou pegar o pincel número 2, preto. Quem for destro, trabalha da esquerda para a direita. Se você for canhoto, você vai trabalhar ao contrário, da direita para a esquerda, porque aí evita que você toque na boneca, no trabalho que você já pintou. Então, aqui, olha, eu vou apoiar meu dedo no rosto da boneca, pincel bem em pezinho, empunhado mesmo, como se fosse uma caneta, eu venho com o preto, virando a ponta do pincel para o contorno e girando. Quem vai trabalhar é meu dedo aqui, ó, tá? Ele que vai fazer esse trabalho e a minha mão eu vou manusear o pincel movendo assim, ó, tá? Fazendo esse movimento aqui. O meu pulso vai ficar parado, apoiado na boneca. Você tem mais firmeza do que ficar com a mão solta, levantada.
Então, apoia tua mão na superfície que você está pintando, por isso que eu falei da questão do destro e do canhoto. Porque se eu for destra, eu vou começar da esquerda para a direita. Então, eu não vou borrar minha pintura apoiando a mão no trabalho. Estica bem essa tinta. Faz o traçado bem bonitinho. Normalmente eu não viro a peça, eu viro a mão, mas para que vocês vejam, eu tô virando a peça, para não sair do foco, tá? Aí deixa o olho bem redondinho. Estico bem essa tinta. Vejo se tá bom, tá? Tira excesso lá no tecido, pega um pouquinho do branco, ó, um pouquinho só de branco. Tem aqui na parte de baixo do olho, acima da linha de borda, e faço uma linha paralela à linha de borda. Tiro excesso no tecido e matizo no sentido que eu passei. Olha, só acomoda essa tinta lá embaixo, para dar um brilho no olho. Fez isso de um lado, limpa o tecido, limpa o pincel no tecido, vai e faz o outro olho. Deixa eu tirar a bandejinha daqui, porque essa daqui é mais para hora de matiz. Agora eu tô trabalhando com um tom puro. Aí, outra coisa, se você tiver com o lenço umedecido muito molhado, não vem direto para cá, não. Aí, você usa a outra bandeja que eu coloquei de lado ali para colocar a tinta, tá? Que pode borrar. Se tiver com muita água aqui no lenço umedecido. Como ele tá só úmido mesmo, eu já sei que eu tenho segurança da tinta não estar molhada com água. Então, já venho direto pro pano, mas caso você não tenha essa segurança, vai primeiro lá pra tua bandejinha acrílica de acetato, depois vem pra cá pro rosto da boneca, porque pode borrar, manchar. Risca bem bonitinho. Por isso que eu falei que podia ter riscado com lápis aqui, sem problema, e com aquela caneta que tá manchando a fantasminha, porque vai cobrir com a tinta preta. Pronto, estica bem a tinta, não deixa grumo. Limpa o resíduo no tecido, pega um pouquinho do branco, faz a mesma coisa que fez o outro olho. Dá um pouquinho de luz com uma linha paralela, a linha de baixo do olho. Tira o excesso, matiza, acomoda essa tinta, para que ela não fique só colocada aí. Caso um lado fique mais claro que o outro, você volta e clareia o outro lado. Mas aqui eu acho que já está bom. Limpo no tecido. Agora você vai usar o fundo do cabo do pincel. Pode ser o pincel 0 ou pode ser um boleador também. Vai lá no branco, pincela no branco, vem com esse fundinho e põe um pontinho aqui dentro dos olhos. Limpo o cabo do pincel, esse ficou mais acentuado do que aquele. Então, acentua um pouco mais o outro, põe um pouquinho mais de tinta. Pronto. Limpou o fundo do pincel. Aqui a gente tem os olhinhos já bem carismáticos, bem meigos. Agora os cílios. Vem com o pincel 0 ou 00, passa no preto. Aí sim, você vai precisar de uma bandejinha, porque você tem que tirar o excesso de tinta. Só trabalhar com um pouquinho de tinta, bem pouquinha tinta. Deixa eu pôr aqui na bandejinha, fica mais fácil de pegar. Ó, trabalha a ponta do pincel com tinta. Cuidado agora, porque tá bem molhado o olho. Então, vem do olho e levanta o pincel. Ele começa um pouquinho mais grosso e sai mais fino. Um cílio. O segundo cílio. Eu
levanto o pincel, então ele fica mais fino. A linha fica mais fina na hora que eu levanto o pincel. Para o cílio ficar mais espesso perto do olho e mais fino saindo do olho. Fiz isso de um lado, do outro a mesma coisa. Se você tiver dificuldade de trabalhar com pincel, você pode fazer isso com a caneta Micron depois que o olho estiver seco, tá? Usa Micron 0. Acho que é 0,5 ou 0,1, não lembro mais. Acho que é 1. Mais fininha. Olha. Deito o pincel, levanto um pouquinho. Pronto, você já tem os cílios da boneca formados. Limpa o pincel, depois é só enxaguar lá na tua água. Então, olha, a proposta é isso aqui, tá? Ela fica uma boneca só básica mesmo, com os olhinhos. Aí já a gente vai passar para a indumentária dela, que são as roupinhas. Até mais, a gente se vê. Obrigada para quem estiver assistindo. E não deixe de ver a continuidade do nosso trabalho para ver a bonequinha pronta. Até mais. A gente se vê.